Chamar aqui o nosso próximo convidado, ele já está conectado aqui com a gente. Eu quero dar aquele recadinho importante para você que está nos assistindo pelo YouTube. Deixa aí o seu joinha para que o nosso alcance chegue cada vez mais longe, tá bom? E para você que pode também e quer ajudar aqui a fortalecer o nosso trabalho, fique membro da TVT no YouTube, contribuindo aí com uma quantia mínima pequena de R$ 7,99 por mês, tá bem? Saiba que a sua assinatura, ela ajuda muito a gente aqui a manter esse projeto de comunicação democrático, tá? E agora sim, pessoal, vamos falar então de dias melhores. Sexta-feira, vamos falar de esperança aqui no programa Bom para Todos, porque a pouco mais de 300 quilômetros de São Paulo, a cidade de Serrana, no interior do estado, foi escolhida pelo Instituto Butantan para um estudo chamado de Projeto S, que tem como objetivo medir a efetividade da vacina Coronavac quando ela é aplicada em massa. Os resultados sobre a cidade, que teve quase 100% dos adultos já imunizados, serão divulgados ainda nesse mês de maio, mas os efeitos positivos já começam a aparecer por lá. E sobre isso a gente conversa agora com o hematologista, o Pedro Garibaldi, do Hospital Estadual de Serrana e um dos coordenadores do Projeto S do Instituto Butantan na cidade. Oi, Pedro, tudo bem? Olá, tudo bem? Boa tarde, você me ouve? Eu te ouço bem. Tá no hospital? Tá de Perfeito. máscara? Sim, tô terminando o turno aqui sexta-feira à tarde. Obrigado pelo Oh, convite. É bacana ter um espaço para poder falar do projeto e poder falar de novas esperanças. E eu estava acompanhando a conversa de vocês aqui. Agora tentar falar de coisa boa aí nessa sexta, como você disse. exatamente isso. Depois de uma semana pesada, vamos saber agora como é que está a cidade de Serrana, que foi escolhida para participar desse projeto S. Explica para a gente, Pedro, por que a cidade foi escolhida para participar desses testes, né, com o Instituto Butantan, como é que foi esse processo de imunização por aí, que se encerrou no dia 11 de abril, quase um mês já, então, de imunização, quantas pessoas foram imunizadas? Conta para a gente, Pedro. Perfeito. Acho que esse processo ele começou há bastante tempo, né? Então, por mais que a vacinação aqui, esse projeto de vacinação em grande escala começou no dia 17 de fevereiro, a gente tem preparado a cidade para esse projeto desde o início de setembro. A gente tem um projeto de vigilância ativa em que a gente preparou a cidade para fazer coletas de forma precoce em todas as unidades da cidade. Então, inicialmente, antes de setembro, a gente fazia a coleta, por exemplo, de identificação de Covid em apenas um local da cidade. A gente capacitou 8 unidades da cidade para poder fazer essa coleta a partir do segundo dia de sintoma, e isso fez com que a gente acompanhasse desde setembro até o início de fevereiro, o início da vacinação, como estava o Covid através de testagem em massa. Então a gente testou muito as pessoas dentro da cidade através de sintomas precoces. Então começou bem lá atrás. E antes disso, o que chamou a atenção realmente do Butantan, aqui vinculada à Secretaria Municipal e ao Hospital Estadual de Serrana, que é o local onde eu me vinculo junto com o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, a gente fez alguns inquéritos epidemiológicos dentro da cidade, né? Então, através de coleta de swab, coleta sorológica, a gente identificou em 2 meses, isso no mês de junho e no mês de agosto, foram 2 pontos em que a gente fez essa testagem e identificou que Serrana tinha um número muito alto de infecção pelo Covid naquele momento, principalmente no primeiro inquérito que a gente fez, a gente viu que 5% das pessoas que circulavam na cidade de Serrana tinham PCR positivo, ou seja, a gente tem hoje Serrana, tem em torno de 44 mil pessoas, então 2 mil pessoas que estavam circulando na rua tinham PCR positivo para a doença, e isso através de alguns relatórios que a gente fez depois dos inquéritos acabou chamando a atenção do Butantan para poder trazer esse projeto para cá. Então, acabou calhando com aquele momento em que a vacina estava terminando o estudo de fase 3 para mostrar a efetividade individual e que precisava demonstrar a efetividade e como ela se comportaria de uma forma populacional, que é esse o grande objetivo do estudo, mostrar a efetividade da Coronavac em larga escala, quando você acaba avaliando uma população e não só um grupo. Então, foi isso que trouxe o projeto para cá. E ele começou no dia 17 de fevereiro, a gente vacinou mais de 27 mil pessoas, então a aderência, a porcentagem de aderência do grupo-alvo da cidade, que era participantes acima de 18 anos,
foi mais de 97%. A gente tinha feito, no início de janeiro, alguns inquéritos através do censo de saúde que a gente fez aqui na cidade, porque para a gente conseguir fazer todo esse projeto, a gente precisou mapear toda a cidade. Então, a gente foi de porta em porta, fazendo um mapeamento de todas as pessoas da cidade. E a gente fez algumas enquetes, algumas pesquisas, e a gente via que a adesão seria em torno de 80%, 85%, que a gente questionava, se tivesse disponível uma vacina, você vacinaria? E isso naquela época ainda era 80%, 85%, acho que era aquele momento ainda que se tinha muito medo da vacina, e a gente está nesse embate há muito tempo entre governo federal e estadual, e isso acaba que a gente ficou com medo da adesão não ser muito grande, mas depois, quando começou o projeto, a gente teve um apoio muito grande da Secretaria Municipal, da Prefeitura, e 97% das pessoas vacinaram. Isso é muito bacana. Então, agora a gente está no momento de colher os frutos, né? Colher os frutos dessa vacinação em grande escala. A gente tem a previsão aí, agora na segunda semana de maio, de juntar todos os dados. Como eu falei, a gente tinha todos os dados antes da vacinação e agora a gente tem os dados pós-vacinação. Lembrando que o principal objetivo é a gente mostrar a efetividade realmente da vacina em uma população, mas principalmente identificar o quanto ela consegue prevenir casos graves e óbitos, que é o grande gargalo hoje para a gente. Então, se a gente for pensar dentro da pandemia, dentro desse alto volume de casos, o grande gargalo é o sistema de saúde. São leitos de internação, leito de CTI. Então, mesmo que a Coronavac mostrou para a gente que ela consegue reduzir em 50% a infecção, mas quanto que ela consegue reduzir casos graves? O quanto ela consegue reduzir da pessoa ter que procurar um sistema de saúde e aí, no momento que a gente já tem todo esse estresse do sistema de saúde, consegue reduzir o número de internações e o número de óbitos. E é isso que a gente quer mostrar. Então, a gente já consegue ver nas últimas semanas uma redução de fluxo de pessoas procurando a unidade de pronto atendimento. A gente já consegue ver, dentro desses dados que a gente levanta aí de vigilância ativa, uma redução da positividade, e isso vai contra o que está acontecendo na região, em um momento de muito estresse do sistema de saúde, de aumento de número de casos. Então, a gente está otimista com os resultados. Mas, realmente, como é um estudo clínico, é uma pesquisa clínica, a gente está fazendo ainda toda a passagem, passando os dados para um sistema de banco de dados, para que essa análise de dados seja independente, sem viés e mais robusta possível, né? A gente está vivendo um momento de muita fake news, então quanto mais robusto for esse resultado, a gente consegue mostrar e quem sabe a gente está torcendo para esse resultado ser bastante positivo e trazer um pouco de esperança aí para todo mundo. E até desculpa insistir um pouco nesses resultados, porque a gente sabe que eles vão ser divulgados aí ainda nesse mês de maio, mas você está aí no hospital, eu estou vendo que você está trabalhando, e eu já te pergunto, é possível a gente já ver melhoras nesses indicadores, falando em quantidade de ocupação de leitos, falando também como é que estão a questão da procura em postos de saúde, as UPAs também, vocês sentem que esse ritmo já diminuiu na cidade? Qual que é o cenário aí em Serrana, ô Pedro? A gente consegue realmente ver que dentro da cidade de Serrana e moradores de Serrana reduziu o número de fluxos, o número de coletas com suspeita de Covid, reduziu o número de entradas da unidade de pronto atendimento. Isso a gente consegue demonstrar. Aqui onde eu trabalho é o hospital estadual, então a gente acaba sendo referência para 26 municípios da região. Então o hospital hoje está com 100% de ocupação. A gente virou referência de Covid no estado, então como a gente absorve toda essa demanda de 26 municípios, a gente ainda tem um 100% de ocupação, então a gente não consegue mostrar isso ainda, mas avaliando a cidade, avaliando o número de coletas, que é o que a gente faz semanalmente com esses dados, a gente consegue ver que realmente tem uma tendência de redução e, como eu falei, diferente do que está acontecendo nos outros municípios ao redor. Agora, Pedro, a gente sabe que durante os testes clínicos, a Coronavac ela foi bastante alvo ali de desinformação, como você mesmo mencionou, de fake news, de piadas, por ter sido aí desenvolvida em parceria com a China. Teve até aquela piada, eu me lembro bem, do eu vou tomar, será que eu vou virar jacaré? De modo geral, como que a população de Serrana reagiu a isso? Vocês tiveram que fazer também um trabalho de convencimento das pessoas ou não? Porque vocês imunizaram aí grande parte da população adulta, né? Isso é muito interessante. E a gente não virou pântano aqui ainda não, hein? E já está todo mundo vacinado e a gente não é um pântano ainda. Mas, tirando a brincadeira, a gente precisou fazer bastante esse reforço. Como eu falei, a adesão lá em começo de janeiro é de 80% a 85%, então antes
quando a gente começou a divulgar o projeto através de carro de som, mídia, para tentar realmente fortalecer a vacina dentro da cidade. A gente sabe que, como eu falei, tem toda essa desinformação e esse embate entre governo de estado e governo federal, e a gente não quer saber disso. A gente quer realmente a nossa população vacinada e que a gente consiga diminuir esse estresse do sistema de saúde e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente levou bastante isso e, como eu falei, foi um apoio muito grande que a gente teve da Prefeitura e da Secretaria de Saúde aqui do município, até porque eles sabiam o quanto isso vai trazer de ganho agora para a cidade ao longo do tempo, né? Então, de você conseguir flexibilizar as coisas de uma forma racional, mas flexibilizar isso nas próximas semanas, depois dos dados, conseguir flexibilizar um pouco mais a abertura de escolas, a economia retomar de uma forma um pouco mais rápida. Então, depois que a gente abriu o projeto, foi um apoio mútuo, assim, tanto da prefeitura, mas também a adesão da população mostrou isso, né? Que todo mundo abraçou o projeto aqui, foi muito bacana. Você tem informações, Pedro, de como que está a retomada da economia da cidade? Se tem empresas já interessadas em se instalarem aí em Serrana por conta dessa vacinação em massa que vocês conseguiram fazer? É o sonho agora de todo brasileiro, né? Sim, com certeza. Assim, a retomada da economia ainda tem seguido todos os seus cuidados, né? Enquanto a gente não tiver dados um pouco mais robustos, a economia está retomando conforme o Plano São Paulo, conforme tem acontecido no restante da região. A gente tem que tomar muito cuidado, da gente, lógico, a gente vai poder flexibilizar de uma forma mais tranquila e a gente precisa fazer isso ao longo do tempo. A gente vê hoje países aí fora que estão com uma porcentagem maior de vacinação, fazendo, por exemplo, testes de festas controladas, porque a gente precisa saber qual que é o nosso limite com a vacina, né? O que a gente vai poder voltar a fazer e quando a gente vai conseguir voltar a fazer. E isso, Serrana vai ser um ambiente muito propício para isso, mas ainda com muita calma. Mas alguns comércios já voltaram a funcionar pela liberação mesmo do Plano São Paulo. E assim, é engraçado que a procura de empresas e a procura, por exemplo, até de pessoas para morar, a gente teve muito isso durante o projeto, né? Como eu falei, a gente fez todo um mapeamento da cidade de Serrana para a gente poder vacinar só os munícipes de Serrana, porque a gente sabia que ia ter um influxo de pessoas muito grande para cá só para vacinar. E a gente fez esse cadastro antes, para não ter esse problema. E a gente tinha no começo muitas ligações para cá, olha, eu quero ir para aí e tal. Aí a gente falava, nossa, mas assim, se você não é morador aqui, você não foi morador aqui recente, você não vai poder vacinar. Eu falava, não, mas eu quero ir porque eu quero morar numa cidade vacinada. Pode ser que eu não vacine, mas eu quero morar num ambiente em que pessoas vão estar vacinadas e, consequentemente, eu vou estar mais seguro. Então, até o mercado imobiliário teve um boom grande na cidade, assim. Então, acaba que esse olhar de otimismo acaba sendo para a parte econômica, de pessoal de cada um. Então, a gente tem visto isso sim. Agora, Pedro, mesmo com essa vacinação em massa, né, nos adultos, é importante manter os cuidados de higiene pessoal, como lavar as mãos, passar álcool em gel, usar máscara. Eu estou vendo que você está de máscara aí dando a entrevista para a gente. Fala um pouco para a gente, porque, na verdade, a gente tem essa ansiedade de saber, né? Quando é que a gente vai poder se livrar desses acessórios? Quando que isso vai acontecer? A gente tem aí a cidade com boa parte da população já vacinada, mas é preciso manter ainda os cuidados de higiene pessoal? Perfeito. E eu falei, a gente tem visto a experiência de outros países que já têm uma porcentagem um pouco mais vacinada. Então a gente viu Israel, por exemplo, com uma campanha de retirada de máscaras, e é onde a gente quer chegar, né? E aí me questionam, poxa, mas a cidade está toda vacinada, por que a gente vai continuar com a máscara e tudo mais? Só que a gente está num momento muito crítico da pandemia. Como eu falei, o sistema de saúde ele ainda está 100% ocupado. Então, assim, e a gente sabe que a vacina ela vai proteger contra casos graves, mas ela não impede 100% que isso aconteça, principalmente nas primeiras semanas pós a vacinação. Então, assim, eu não consigo garantir, por mais que reduz muito, a gente não consegue garantir que esse paciente ele não vai ser internado, por exemplo, e vai precisar de um suporte. E no momento agora, nenhum paciente cabe no hospital. Então, assim, um caso grave, por exemplo, já é limitante do sistema de saúde. É lógico que mais para frente, melhorando isso e tendo a cidade toda vacinada, a gente vai poder flexibilizar. E aí é o que eu falei, a gente vai ter que
fazer igual os outros países estão fazendo aqui dentro, de uma forma racional e abrindo de uma forma racional, fazendo eventos, por exemplo, controlando essas pessoas antes da entrada e durante algumas semanas para ver como foi, para a gente ir vendo até onde vai, até onde a gente vai conseguir. E é por isso que eu estou falando, aqui vai ser um cenário muito favorável para a gente guiar os outros municípios ao longo do tempo, quando já tiverem mais vacinados. Então, acho que tem muita coisa para a gente tirar aqui de Serrana ainda de aprendizado, não só para o Brasil, mas para o mundo. A gente vê hoje os outros países mais vacinados, mas a maioria deles ainda tem um extrato de pacientes mais idosos, com comorbidades. Aqui a gente já tem uma população maior de 18 anos, que é a população ativa, toda vacinada, né? Por falar nisso, o Ministério da Saúde anunciou que vai apoiar aí uma pesquisa semelhante à que foi realizada em Serrana, na cidade de Botucatu, que terá aí a vacinação em massa com a vacina da AstraZeneca. Vocês devem contribuir de alguma forma com a experiência que vocês tiveram aí em Serrana com o município de Botucatu? Como é que está isso, Pedro? Perfeito. Eu acho assim uma iniciativa super bacana e cada vez mais, assim, não só em relação à vacina, mas também com outras pesquisas clínicas, a gente vê cada vez mais essas pesquisas que a gente fala, estudos fases 4, estudo de vida real, que é o que a gente está fazendo. Então, trazer aquilo que a gente vê dentro do estudo clínico para o dia a dia, né? E quando você faz, por exemplo, um estudo clínico e você compara duas pessoas, às vezes o comportamento daquela pessoa muda. Quando você traz isso para a vida real, realmente quando você vai realmente testar aquela vacina, aquele medicamento. Então, assim, a gente ficou bem feliz, assim, de ter outras iniciativas da mesma forma como foi feito aqui. Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho para a gente poder ter mais respostas e coisas que a gente ainda não consegue responder em relação ao Covid. Ainda tem várias perguntas que a gente ainda precisa de um tempo a mais para responder. Então, eu acredito que a gente veio com bons olhos. A gente não teve nenhum contato direto de Botucatu, mas a gente conhece a equipe de pesquisa lá e é uma equipe de pesquisa séria e com certeza vai fazer um trabalho bacana e a gente vai estar acompanhando daqui também. Pedro, parabéns pelo trabalho, viu? Muito bom falar com Obrigadão. você, eu agradeço demais a sua participação e a gente vai acompanhar aí os resultados de Serrana também, tá? Muito obrigado pelo espaço e eu fico à disposição aí para voltar e falar novamente dos novos resultados. Vamos torcer aí para vir coisa bacana. Vai sim. Obrigada, Pedro. Nós conversamos aqui com o hematologista, o Pedro Garibaldi, do Hospital Estadual de Serrana, e um dos coordenadores do Projeto S do Instituto Butantan na cidade. Pessoal, vamos